programa Que Vida a Vida, essa semana, tenho o prazer de receber aqui Marcos Neves, mais conhecido como Pastor Marcão. Uma alegria te receber aqui, pastor. Alegria você estar aqui conosco no Que Vida a Vida. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo, muito interessante. Seja bem-vindo ao Que Vida a Vida. Eu estou feliz, falar para o senhor. Estou bem tranquilo, feliz de estar aqui junto com o senhor, junto com o povo de Espírito Santo. E eu creio que vai ser muito abençoado a nossa conversa. Então, pastor Marcão é pastor na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estava compartilhando em off aqui com ele, que tenho vários pastores amigos meus, e dentre eles o vereador Devani Ferreira, que é pastor da Igreja Universal, e que fez com que eu criasse essa relação de proximidade. A gente caminhou junto em projetos, nós caminhamos juntos, e fez com que a gente, de fato, pastor Marcão, tivesse essa relação de proximidade com a Igreja Universal do Reino de Deus. E foi muito edificante, foi muito importante para mim, porque a gente conhece a Igreja Universal de fora, mas quando você começa a se envolver, sobretudo com as lideranças, com os pastores, com o bispo, eu conheci vários bispos da Igreja Universal, a gente começa a ter uma ideia do que é lá. E uma das coisas que me chamou a atenção, e o senhor já tem aí uma longa caminhada de denominação, né? É a parte organizacional. É uma escola para as outras igrejas. Há quanto tempo o senhor está na Igreja Universal? Eu conheci o Senhor Jesus há 38 anos atrás. Na Igreja Universal? Na Igreja Universal. Na verdade, eu cheguei em outra denominação, mas aí, quando você não está firme com Jesus, não tem jeito. Mas também quando Deus quer, você quer. Quer. Quando Ele te chama, não tem jeito. Ele te caça, e aí ele me encontrou na Igreja Universal, graças a Deus. Cheguei lá por um motivo de doença. A minha esposa teve uma enfermidade muito séria, ela teve um derrame, paralisou o corpo dela. E ela foi curada, graças a Deus. Amém. Aí nós pegamos firme com Jesus. Pegamos firme com Jesus. Eu também me libertei dos vícios que eu tinha visto, problemas diversos. Isso há 38 anos atrás. 38 anos atrás. É uma história, uma caminhada, né? E muito gratificante, falar para o senhor. O senhor passou, então, aí o senhor se conecta à fé na Igreja Universal. No estado de São Paulo, o senhor me disse aqui em off, né? Sou de Santo André, de São Paulo. Da região do ABC de Santo André, é isso. Uhum. Aí eu conheci lá, me apeguei ao Senhor Jesus lá, comecei a buscar, me dedicar, me empenhar. Aí fui levantado obreiro, todo aquele trâmite que tem que ter. Passou por todas as escalas. Tem que ter, porque senão não é aprovado. Isso é formação, né, pastor? Sim, senhor. Isso é formação. E quanto mais ele vai se dando, mais ele vai lapidando, mais ele vai fortalecendo, vai dando mais força para nós poder se lançar no altar de fato de verdade. Isso foi acontecendo comigo, com minha esposa, que a caminhada é ser nós dois juntos. Nós também temos um filho também. Ah, é? Tem um filho? Na ocasião, já tem neto já? Não, o neto não tem, porque eu vou falar para o senhor, ele não quer filho. Ah, é? Ele não quer filho. Ele também está no altar, graças a Deus. Ele é pastor há 10 anos, passou na igreja. Benção, que ótimo. Firme e forte. Família está toda no altar. Graças a Deus. Isso é o maior presente que a gente pode ter, Sim, né? senhor. Inclusive, vou fugir um pouquinho aqui, já que nós estamos falando. À vontade. Aqui, a câmera é toda tua. Eu vou aproveitar, tudo que eu puder aproveitar, eu vou aproveitar. No dia 18, vamos fazer um trabalho especial, Família Pé da Cruz. Olha que bênção. Dia 18 vai ser Sexta-feira da Paixão. E é um dia familiar, Sexta-feira da Paixão, um dia familiar ele é. Sim, sim. Porque todo mundo se foca na Sexta-feira da Paixão para ficar concentrado com a família. Eu vou falar a verdade para o senhor. Eu, no passado, tinha minha religião, mas agora na Sexta-feira da Paixão, abri a mão de tudo para ir na igreja. A gente sente a presença do Espírito Santo na tua vida quando você fala de família. Porque família é a base de tudo na sociedade, não é verdade? E colocar a família aos pés da cruz é o melhor presente. Não tem coisa mais... Eu falo para o senhor, minha esposa foi curada, fui liberto, mas o meu maior presente que eu tenho hoje é meu filho no altar. Amém, amém. E aí, de repente, pastor Marcão... Sim, senhor, pode ficar à vontade. Aí, de repente, você passa... tem esse encontro com Deus, o senhor passa a servir ao Senhor como obreiro. Sim, senhor. Como é que foi esse chamado ministerial para o ministério pastoral? É porque, é como se diz, né? Como você se lança, você não está focando no altar, está focando almas.
Então, sempre estava à disposição na igreja. Na ocasião que eu estava de obreiro, quem cuidava da limpeza do banheiro era eu e minha esposa. Olha que benção. Ele era um cinema antigo. Mas a Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido, né? Mil vezes melhor, mil vezes melhor. Aí nós começamos a se dedicar, a se empenhar, e aí com isso a direção da igreja foi observando nós. Aí chamou nós, primeiro, né, para ser obreiro, Sim. aí depois convidou para nós. Vocês querem fazer a obra de Deus? Não pensei 2 vezes. Abriu mão de tudo. Abriu mão de tudo. O senhor trabalhava no secular com o quê? Eu trabalhei, na verdade, eu falei para o senhor, eu trabalhei na COFAP, trabalhei na Ford. Grandes empresas, né? Trabalhei em outras firmas metalúrgicas de São Paulo. Minha última foi numa firma, não vou falar o nome, uma grande atacadista. Sim. Eu era gerente de departamento, já me preparando para ser... Então, o senhor já tinha chamado para liderar? Sim, senhor. Quando eu fui falar para o chefe geral, que eu estava me desligando do serviço pedindo na conta, ele ficou desesperado. Que aquele negócio tudo é testemunho, né, pastor? Sim, com certeza. Tudo, nós temos testemunho, as pessoas se encantam com a gente. Então, ele não queria me perder de forma nenhuma. Eu falei, mas agora não. Pai Jesus, ninguém me conquista, só ele só que eu estou com ele. Aí abri mão de tudo. Abriu mão e foi na servir no caminhada ministério. com o E Senhor já Jesus. fazem 38 anos. Não, aí são 34 anos. 34 anos no chamado ministerial. Ministerial, Ok. 34 anos. Com 4 anos, o senhor já se dedicou Fui me exclusivamente... libertando, fui me consertando com Jesus. Aí passei obreiro e assim, a porta abriu do altar. E aí, uma coisa que me chama a atenção na Igreja Universal é a questão da formação também, né? Sim, senhor. Eles passam por todo um processo de formação para chegar a liderar à frente de uma igreja. Tem todo um processo de formação, né? Tudo. Tipo assim, o Espírito Santo vai preparando nós para a obediência. Eu costumo falar, eu não sei se eu nem podia falar isso aqui, mas nós somos tão Não, fica à rigorosos. vontade. Nós somos tão rigorosos quanto tanto outros, vamos dizer assim, órgãos assim, tipo, poxa, Polícia Militar, Exército. Nós somos fiel ao nosso propósito. Eu convivi lá e eu sou oriundo da Polícia Militar. Sim, Então, eu senhor. fui militar. E a formação é, de fato, nessa linha. Não é uma formação de imposição, Não, mas é não. uma formação de construção Sim, de respeito. É porque o nosso voto, na verdade, é com o Senhor Jesus. Amém. É com o Senhor Jesus, é com o altar do Senhor Jesus. Porque se não estiver no altar, não estiver fiel ao Senhor Jesus, aí fica difícil nós ser fiel a Ele, onde Ele manda nós ir. Sim. Pastor, aí o senhor de repente é chamado para o ministério, para servir no altar. O senhor disse aqui para mim, que o senhor já passou por alguns estados, né? Fala um pouco dessa experiência para mim. Já passei por Mato Grosso do Sul. Trabalhei em Mato Grosso do Sul 3 anos e meio. Aí depois voltei para São Paulo de novo, fiquei lá quase 10 anos em São Paulo. E agora eu passei por Alagoas, Rondônia, onde está meu filho trabalhando, Santa Catarina e Sergipe. E agora eu estou aqui, No Espírito Santo. no Espírito O senhor Santo. veio para aqui há quanto tempo? Eu estou aqui 2 meses, eu cheguei dia 2 de janeiro. Ah, então tá aí recente. Dia 2 de janeiro. Fala pra gente, tá gostando do Espírito Santo? Vou falar para o senhor, um estado tem o nome do Espírito Santo. A capital é Vitória. Vitória. Então é só abraçar, só o Senhor bênção. Jesus, só abraçar o Senhor Jesus É e... só bênção. Aí o senhor vem para aqui para cumprir uma missão. Sim, senhor. Né? O senhor vem para aqui para cumprir uma missão, como em todos os demais estados que o senhor passou para cumprir uma missão, Sim, senhor. que é proclamar o evangelho e ganhar almas para o reino do Sim, Senhor senhor. Jesus Cristo. Eu vivi uma experiência, pastor Marcão, com essa relação de proximidade com o pastor Devani, que é meu amigo, dar um abraço para ele e convidá-lo para vir também gravar com a gente. A gente foi conhecer o Templo de Salomão. Aliás, queria desafiar os nossos telespectadores a, indo em São Paulo, não perder essa oportunidade, né? A gente que, por exemplo, eu tive o privilégio de ir em Israel, né, e visitei Israel, conheci Jerusalém, conheci toda a Judéia, conheci Galiléia, né? Então, assim, e isso me fez o desejo de ir até conhecer o Templo de Salomão. Quando fui convidado, ali estive. A gente teve um encontro lá, devia ter aproximadamente 2.000 pastores de diversas Amém. denominações. Amém. Isso tem algum tempo. E aí eu fui entrevistado por uma jornalista, né, ali na área externa do Templo de Salomão, né, no pátio externo. Sim. Eu fui entrevistado por uma jornalista e ela me perguntou qual era a minha motivação de estar ali naquele dia. Eu disse para ela o seguinte, que primeiro
eu tenho uma conexão muito forte com Israel, porque Jesus Cristo, em que eu creio, veio de lá, né? Cristo era um judeu e ele deixou essa palavra disseminada que alcançou os nossos corações. Por isso é terra santa, né, pastor? Sem cortar o Sim, senhor. fica à vontade. Porque ele pisou só lá. Exatamente. Lá foi ele que desceu para salvar nós. Aqui eu piso. Amém. Vou levar você para a glória com você. Amém. Comigo. E aí, o mais interessante é que lá a carta de João, o Evangelho de João diz que Jesus, ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Amém. Então essa conexão com Israel ela é muito intensa, né? A Bíblia foi escrita por judeus, né? E a gente precisa entender um pouco dessa cultura. Então isso me chamou a atenção. Falei, eu preciso ir lá conhecer esse templo de Salomão, preciso ir lá ver minha igreja. É esplendoroso. A definição que eu tenho é assim, é algo que transcende a nossa capacidade de compreender. E a réplica que foi feita ali do templo de Salomão é idêntica, né? E as pessoas que nos orientam, estando ali, explicando cada detalhe. E aí eu disse para a jornalista, a primeira coisa é por conta dessa conexão. A segunda coisa, que o que me une à Igreja Universal ou a qualquer outra denominação é maior do que possivelmente possa nos separar. Isso foi capa da Folha Universal, dessa minha entrevista. Isso. E aí o que me chama a atenção, que depois o bispo Edir Macedo resolve, não por conta da minha fala, provavelmente por algo... Mas deu de inspiração. Que deu, por algo que vai para além disso, assim, ele resolve criar um projeto dentro da Igreja Universal chamado Unigrejas. Né? Meu amigo pastor Ismael, né, que te antecedeu aqui no Espírito Santo, cumpriu um papel extremamente importante. Né? E assim, a gente está próximo ao nosso intervalo comercial, a gente vai aproveitar o seguinte, nós vamos para o intervalo, depois que eu tomei quase todo o seu tempo falando aqui, aí na volta você vai falar para a gente um pouco sobre esse projeto Unigrejas. Pode dar só... Claro, fica à vontade. Todo o revestimento que tem se lá no templo, vieram das pedras de lá, vieram tudo de Israel. Sim, pode ficar à vontade para falar. Ali tem vários pontos ali que remetem à Terra Santa. Vários pontos. Se as pessoas quisessem fazer... Porque, na verdade, hoje, o lugar mais visitado no Brasil é lá. Sim. São 4 milhões de pessoas que vão lá durante o ano. Olha que bênção. Então, é um lugar assim. Além de ser uma questão espiritual, virou um ponto turístico. Virou um ponto turístico. Além da questão espiritual. Mas é que eu falo, é porque a espiritual atrai, né? Claro. Atrai. Aí, quem passa lá fora, não, que coisa maravilhosa, eu vou lá. Mas que é o maravilhoso lá dentro? É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E acaba tendo esse encontro com Ele. Amém. Está cumprindo o propósito. Sim, Senhor. Valeu a pena cada centavo gastado. Com certeza. Se custasse mais disso ainda seria... Uma alma não tem preço, né, pastor? Não tem preço, sim, Senhor. Nós estamos recebendo aqui hoje o pastor Marcos Neves, pastor da Igreja Universal há 34 anos, responsável pelo projeto Unigrejas aqui no estado do Espírito Santo. E a gente compartilhou um pouco da experiência dele nesses 34 anos de ministério pastoral na Igreja Universal. Nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, a gente vai compartilhar um pouco sobre o projeto Unigrejas. O que é o projeto Unigrejas? Para que ele existe? Qual é o papel que o pastor Marcão está fazendo aqui no estado do Espírito Santo concernente a essa questão do projeto Unigrejas? Fica com a gente, volta no nosso próximo bloco, você não vai se arrepender. Estamos de volta no programa O Que Vida Vida, e o Que Vida Vida essa semana está tendo o prazer de receber aqui, já vou te chamar de meu amigo, porque Jesus virou para aqueles homens e disse assim, eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigo, e se você é irmão em Cristo, você já é meu amigo. Amém. Alegria te receber aqui, viu, pastor Marcão? No Que Vida Vida, nós compartilhamos no primeiro bloco sobre o chamado ministerial, a forma como o pastor Marcão encontrou com Cristo, a forma com que ele tem se dedicado ao ministério nesses 34 anos. Ele falou um pouco da família, da alegria que ele tem em também ter o seu filho no altar, servindo como pastor. Isso é um privilégio que não tem preço. Né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 37
e tem um de 32, o de 32 serve no altar aqui Amém, comigo, amém. o de 33 serve na igreja como cooperador comigo Amém. também. Então, assim, eu sou um homem feliz por ter os meus filhos, eu tenho certeza que essa felicidade inunda o teu coração também. Não tem dinheiro que pague, pastor. verdade. Meu tem 38, ele tem hoje. Não tem dinheiro que pague. É uma alegria, né? E nós paramos no intervalo, falamos um pouco sobre o tempo de Salomão. Fala mais um pouco do tempo de Salomão pra gente. Isso me anima, rapaz, quando fala do tempo de Salomão. O tempo de Salomão, eu fui muito agraciado. Porque eu entrei no tempo de Salomão quando estava colocando as poltronas ainda. Olha, muito lindo por dentro. Muito, muito. Então, nossa, prazer. Eu costumo falar assim que tá lá perto da minha casa, então ficar tranquilo para chegar lá. Você morava pertinho lá? Santo André é perto, né? Santo André relativamente perto. então. Mais perto que eu aqui no Espírito Santo. Sim, senhor, sim, senhor. Só que como nós estamos muito tempo fora do estado, mas sempre o bispo convida nós para nós ir lá, fazer o nosso passeio lá, fazer nossas orações lá. E lá não tem que falar. O senhor foi em Israel. Eu também fui em Israel, graças a Deus, estou pedindo a Terra Santa. E o tempo de Salomão nos remete lá. Aquela paz, aquela alegria, aquela comunhão com o Senhor Jesus. Então, todo mundo chega lá, sai de lá satisfeito, com certeza. Sabe o que me... Preenchendo com o Espírito Santo. Espiritualmente. Sabe o que me chama a atenção? É que, assim, as pessoas, elas, quando se fala em Israel, quando se fala em Jerusalém, as pessoas que não têm conhecimento, têm aquele pavor, aquele medo. Sim. Jerusalém é mais seguro do que aqui. Com certeza. Jerusalém é uma terra santa, que você tem segurança, paz para andar. E a impressão que eu tive estando em Israel é que eu estava na minha casa. Por quê? A proteção do Pai sempre sobre aquele povo. Amém. Sempre sobre aquele povo. E também sobre nós, né? Que nós, mesmo não tendo... Nós fomos enxertados na videira, né? Nós temos um raminho ali, dando fruto, dando fruto. Sim, senhor. Amém. Mas, pastor, eu convivi com o pastor Ismael, um doce pessoa. Já falei sobre ele, vou repetir, mandar um abraço para ele novamente. E assim, o pastor Ismael cumpriu um papel importantíssimo nessa questão da Unigrejas, né? Fala um pouco para a gente sobre Unigrejas. O nosso trabalho da Unigrejas, eu tenho até um livrinho da pessoa aqui, se quiser. É a união das igrejas evangélicas com os pastores. Porque eu confesso para o senhor, eu não chego de imediato, sou pastor de uma igreja, eu não vou participar de uma reunião do pastor. Bom, que ótimo. Agora o pastor sabe que tem um pastor participando ali, ele também fica em paz. Muitas vezes, o pastor muitas vezes fica lá meio triste, porque ele é sozinho, é uma igrejinha sozinha. Mas ele é um pastor, é um homem de Deus para falar de Jesus. Então nós temos que valorizar. Então esse é o propósito da Dona Igreja. Nós vamos juntar todos, não existe tamanho, não existe qualidade, não. Todo mundo com o Espírito Santo. Sem placa denominacional. Sem placa. Nós entramos, conversamos, orientamos as pessoas, mas o trabalho é do Senhor, é do Senhor. Meu trabalho é meu. Eu posso ler uma passagem bíblica aqui? Para me mostrar a forma que eu vejo. E essa passagem aqui, eu vou ler com muita alegria no coração. Amém. Aqui, ó. Amém. Aí diz assim, Apocalipse 7. Amém. Aí diz assim, ó. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre o quarto canto da terra, retendo os ventos da terra e os ventos sobre a água. Eu vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado poder para danificar a terra. Então Deus falou, eu vou destruir. Mas Deus falou, não, peraí, eu vou dar mais uma chance para esse povo. Amém, amém. Aí esse anjo, aí diz assim, ó, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja selados nas suas testas o selo do nosso Deus. Amém. Ouvindo o número de... Aí foi selado 144 mil. Amém. Deus pegou 12 mil de cada tribo, Manassés, profético Judá, isso, né? Isso. E enviou todos a pregar a palavra de Deus. E aqui fala uma passagem aqui, essa passagem aqui, ó. Depois dessas coisas, olhei, e eis que uma
grande multidão, a qual ninguém poderia contar, nem todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono de Deus e perante o Cordeiro, trajado de vestes brancas, Aleluia. com palmas nas suas mãos. O que é veste branca? O selo do Espírito Santo. Amém. Que não foi só uma tribo. E nem só com as 144 mil, como andam dizendo por aí, né? Foram multidões, A multidão. e multidões selado. Quer dizer que cada um de nós somos uma tribo. Exatamente. Porque quem consegue ganhar multidões nesse planeta? Hoje nós temos 8 bilhões e meio de habitantes. Então, se nós nos ir, pastores, nós vamos fazer posso falar meu português? Pode. Um estrago no inferno. Amém. Vamos encher o reino de Deus de alma para o Senhor Jesus. Mas é preciso que a gente, de fato, deixa de lado todo o preconceito que existe, não é verdade? Arrogância. A igreja é um corpo, né? Que é A o igreja cabeça. é um corpo, é Cristo. Pronto. Cristo. E aí é interessante que cada parte do corpo ele tem uma função. Sim, Né? A Igreja senhor. Universal tem uma função, ela cumpre um papel. Peniel, onde eu sou pastor, cumpre um papel. Sim, Batista senhor. cumpre outro papel. Assembleia de Deus cumpre outro papel. Até porque quando a gente chegar diante do Senhor, nós não vamos levar placa denominacional, né? Chegou o bispo da Igreja Universal, chegou o bispo da Peniel. Não, chegou meu filho amado que me compraz. Amém, amém. Eu creio nisso. Não, sim, Eu senhor. creio nisso. Isso é unidade. E aí é interessante que unidade, né, eu costumo dizer isso aqui, a unidade ela é diferente de uniformidade. Sim, senhor. Né? Quem estiver debaixo da denominação universal do Reino de Deus tem que rezar na Tem o cartilha da padrão Universal. ali. Tem o nosso padrão. Quem vem para isso. Peniel vai ter que rezar na cartilha da senhor. Peniel. Agora, quando nós estamos juntos como corpo, nós temos que respeitar as diferenças. É o que eu disse lá. O que nos une é maior do que o que nos separa. Sim, senhor. E quem nos une é Cristo. Cristo. Não é verdade? Todo A poderoso. igreja vem nessa proposta então, né? Essa é a missão da Una Igreja. Levar os pastores a entender que nós somos um só propósito, arrebanhar almas para o Senhor Jesus. Amém. E, infelizmente, nós encontramos muitas vezes pastores abatidos. Precisando de ajuda Ajuda, então, emocional, sim, senhor. social, Então, médica. Então aí, qual é o papel nosso? Abraçar, confortar, não pegar firme, dizer não, motivar eles, motivar. Porque o pastor estava aqui e falou, a seara é grande. É verdade. E são poucos trabalhadores. E Deus conta com cada um dos senhores que estão acompanhando agora e que tenha seu trabalho. Não pensa jamais em desistir. Que Jesus jamais vai deixar nós de fora do trabalho dele. Amém. E aí o que me chama a atenção é que, de fato, a Igreja Universal, como denominação, ela tem estrutura e capacidade de dar esse apoio àqueles outros que não têm, né? Sim, Quantas senhor. denominações menores aí que não têm essa estrutura e que podem ser alcançados, podem ser ajudados. No livrinho que nós temos aqui, ó, aí nós até colocamos aqui, vou mostrar para o senhor aqui, ó, ajuda necessário, jurídica, importante. tudo que for necessário, nós estamos à disposição para ajudar o nosso próximo, o nosso companheiro de trabalho. Eu recebi aqui um convite, a sua esposa me deu aqui, né? Esse convite fala de um encontro que vai ter aqui agora, no Espírito Santo, não é verdade? Sim, senhor. No dia 5 de abril, e eu gostei muito da frase aqui, pontualmente, às 9h30. É porque muitas vezes a gente se empolga com algumas coisas, aí acaba deixando a hora passar, porque hoje em dia o tempo está se remindo. É verdade. O tempo está sentando, nós temos que estar sempre acelerado, né? Um passo à frente. Aí eu estava vindo para cá o Bispo Celso. Sim. O Bispo Celso aqui, um homem muito... Ele chegou no Japão há 28 anos atrás, sozinho. Ele e a esposa dele. Vê o trabalho que está no Japão hoje. Plantou igrejas lá, né? Então, lá ele fala em japonês, Olha que benção. ele fala em inglês, ele fala espanhol. Eu conheci o Bispo Fernando, que ficou em Israel. O Bispo Fernando, Bispo Fernando, conheci o Bispo Fernando. Ele foi meu pastor, que eu estava na região. Que ele legal. cuidava de mim lá em Campinas. É um amor de pessoa também, um abraço para o Bispo Fernando. E, aliás, ele fala em hebraico. Fala em hebraico. Fluentemente. Fala em hebraico. Então, o Bispo Celso também trabalhou, sabe onde? Em Emirados Árabes. Olha que legal. Em Dubai. Então agora ele assumiu o trabalho do Ele vai estar aqui conosco nesse congresso Renovação. Congresso Renovação. É o Espírito Santo para Jesus. Bênção, amém. Abençoar o Estado. Onde vai ser esse encontro? Fala pra gente aí, para os nossos telespectadores. Aquela câmera ali, o senhor vai dizer pra gente. O encontro vai ser ali na faculdade.
Tá até aqui, ó, Novo Milênio, do lado da prefeitura, aqui em Vila Velha. No dia No dia 5 quem de pode abril. participar desse congresso? Olha, nós convidamos todos os pastores, bispo, arcebispo, vamos dizer assim, a porta aberta para todo mundo. Pastores, missionários, Missionários, presbíteros. presbíteros, a porta aberta para todo mundo. Ir lá participar, receber uma palavra, uma oração, uma orientação. Claro, nós fazendo o trabalho, sabendo que o trabalho dos senhores é intocáveis. Esse sem é o propósito. interferência Sem nenhuma interferência. E nem com o objetivo de levar ninguém para a igreja deles. O objetivo Não, é de unir o reino. Não, isso não existe. Esse cara não acorda do irmão, aí não faz parte do reino de Deus. Amém, amém. O que lhe falta é peixe lá fora para ser pescado. Amém. Tem muita gente para ganhar para Jesus. Muita gente para trabalhar para ganhar para Jesus. Então Pastor, vai ser esse dia aqui. Vai ser muito abençoado. Eu convido os senhores, então, participando agora aí, não tenha, vamos dizer assim, tipo, um constrangimento. Chega lá que a casa é do Senhor, que quem vai dirigir vai ser o Pai, Espírito Santo cuidando de nós. vai precisar confirmar a presença ou só ir? É só ir. Só A ir. porta vai estar aberta e creio que esteja lotada até na rua. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir a nossa equipe para que eles possam colocar na tela depois Isso, o dia, o o dia, horário tá bonitinho assim, e aí pra um colocar. contato de vocês ou um contato através do Instagram, melhor coisa Sim, que o senhor senhor, achar, sim, senhor. o senhor vai deixar para a gente vai poder divulgar. Nós estamos recebendo nesta semana aqui no Que Vida Vida o pastor Marcos Neves, mais conhecido como pastor Marcão, pastor da Igreja Universal há 34 anos, responsável pelo projeto Unigreja aqui no estado do Espírito Santo e que trouxe aqui um pouco da experiência do que ele viveu durante esses 34 anos de ministério, falou um pouco da sua conversão, falou um pouco do ministério em diversos estados pelos quais passou, da alegria de poder hoje compartilhar e dizer que ele e a sua casa serve ao Senhor, seu filho também é pastor servindo no altar, e compartilhou para todos os nossos telespectadores desse Congresso Renovação, que vai acontecer aqui no Espírito Santo para Jesus Cristo, com a presença do bispo bispo Celso Rebeck, está aqui o nome dele, bispo Celso Rebeck, isso. no dia 5 de abril, às 9h30, ali na Faculdade Novo Milênio. Pastor, é uma alegria te receber, fica à vontade, para despedir dos nossos telespectadores. Para mim foi uma satisfação estar aqui junto com o senhor e com todos que estão acompanhando nesse momento. Eu, no começo, comecei meio assim, sabe? Agora eu estou mais tranquilo. Amém. Tá? Deus abençoar o nosso trabalho, abençoar o nosso estado aqui do Espírito Santo. Essa é a meta. Nossa meta é não ganhar muitas almas para Jesus. E contamos com os senhores que estão do outro lado aí, pastores, ministros de igrejas. Vamos nos abraçar nesse propósito. E deixa também estendido o convite, né? Dia 5 de abril, lá na faculdade Novo Milênio. Novo Milênio. E Deus abençoe a todos. Amém. O programa Que Vida Vida essa semana entrevistou o pastor Marcão Neves, da Igreja Universal do Reino de Deus, e eu tenho certeza que se você continuar conosco, você não vai se arrepender, porque na próxima semana nós teremos um outro entrevistado, também trazendo uma palavra de edificação para a sua vida e para a sua família. Deus abençoe.